fevereiro de 2021, e esse é o Sua Excelência o Fato de hoje. Eu estou fora de Brasília, fora do nosso estúdio original, tive que vir a São Paulo. Estamos aqui com a presença do deputado Rodrigo Maia, do ex-presidente da Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado Rodrigo Maia. Bom dia, humano. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deputado Rodrigo Maia, há a possibilidade... Bom dia, e é um prazer falar com você aqui nesse programa. Você agora de volta à atividade parlamentar, né, fora da presidência da mesa da Câmara, com essa passagem de 4 anos e 7 meses, né, pela presidência, num dos períodos mais turbulentos da história do país, né, e estreou essa sua nova localização no plenário da Câmara no momento, em mais um momento de crise, como a votação da permanência ou não da prisão, né, da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, e agora esse debate em torno da PEC, que alguns chamam de impunidade, outros chamam da imunidade, eu chamo da PEC da pouca vergonha, para ela ser colocada nesse momento, né? No momento em que o país enfrenta o auge acelerado, o pico acelerado da pandemia, né? Pandemia que o levou, como presidente da Câmara, a fazer com que todas as energias convergissem para saídas sanitárias e econômicas para essa crise, né? E nós temos hoje o Parlamento, a Câmara dos Deputados, tentando há 3 dias votar uma proposta de emenda constitucional que diz respeito exclusivamente a questões internas e a uma questão do Parlamento. Era hora de fazer isso? Como é que está esse debate e como é que está a qualidade do debate político um ano depois dessa sombra da pandemia que assola a todos nós? Ô, Lula, bom dia. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Eu acredito que, né, com o número recorde ontem de mortes, né, no caso do Covid, eu acho que talvez todo o Brasil, todas as instituições, todos os estados e municípios, né, o Congresso, o governo, todos nós deveríamos estar focados, né, e deveríamos continuar focados na pandemia, né, que parece que vai chegar num patamar, né, está chegando num patamar pior do que o anterior, com muitos estados com problema. Eu vi, inclusive, uma frase do governador Rui Costa, dizendo que as próximas 2 semanas serão gravíssimas, né? Muitos estados já com quase a ocupação toda de leitos de UTI. Né? Uma entrevista profundamente relevante do cientista Miguel Nicoleles ao jornal O Globo de hoje, e absolutamente preocupante, onde ele acha que a gente está vivendo um momento divisor de águas para a sociedade brasileira, com uma possibilidade de uma ampliação do número de mortes muito grande. É isso. Então, eu acho que todos os debates são relevantes, né? A gente viveu o caso do deputado Daniel, que foi uma dissolução no limite do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre, com o apoio de todos os ministros, e com o apoio do Congresso Nacional, que, junto com o Supremo, vem sendo atacado de forma orquestrada por um grupo de radicais, da qual, infelizmente, uma parte de parlamentares também fazem parte desse movimento de desorganizar e acabar com o sistema democrático brasileiro. Na semana seguinte, certamente demandado por muitos deputados, com a preocupação, né, da decisão do ministro Alexandre ter sido no limite, a lei do limite para alguns, eu discordo daqueles que acham que foi a lei do limite, se tenta colocar esse debate, que pode ser feito, mas acho que com mais calma, porque, como você colocou, e eu concordo, eu acho que nós estamos com uma crise de pandemia que impacta não apenas a saúde das famílias, mas também
né, toda a economia, toda a sociedade, né, com uma crise, certamente, além de uma crise de saúde pública, também uma crise econômica e social. Então, acho que a gente devia era reorganizar o debate para que todos nós, em conjunto, pudéssemos construir as soluções e começar a ter que enfrentar alguns temas que hoje os governantes estão com muita dificuldade, que é o isolamento, não é isso? Né? Que são as medidas restritivas que, pelo longo prazo, pela longa continuação da pandemia, as pessoas já perderam um pouco da paciência para isso, e principalmente aqueles que vivem do comércio, do serviço. O desespero é muito grande, mas, no momento atual, a gente tem que começar a dar apoio aos prefeitos, aos governadores, para que eles possam tomar as decisões adequadas, não apenas as decisões de restrição de circulação à noite, mas, em alguns estados, certamente, o apoio político de todos às restrições de circulação durante as 24 horas do dia. Não, isso, inclusive, como e por que discutir um tema como esse de imunidade parlamentar, quando você tem a questão social, né, o auxílio emergencial, que precisa ser de uma equação política para que ele possa ser concedido, né, uma série de ações que demandam energia do Congresso Nacional, né, e não isso agora. E quanto ao auxílio emergencial, né, ele surgiu, né, ele foi equacionado, né, e foi possível fazê-lo no ano de 2020 a partir do trabalho da Câmara e do Senado, né, que deram um formato jurídico que possibilitou ao governo a criar aquele auxílio, inclusive aumentou o valor para R$ 600. Né? Isso o governo não cuidou dessa questão no fim do ano passado. Nós entramos em 2021 com a necessidade de uma reprodução desse auxílio, mas sem a segurança legal para que o executivo fizesse. O que houve? O governo deixou de fazer o seu papel, deixou de cumprir o seu papel nessa questão? Olha, Lula, no ano passado, desde setembro, eu, à frente da presidência da Câmara, alertava da necessidade da organização das despesas públicas para 2021, para que pudéssemos, de forma planejada e organizada, ampliar, né, ou manter o auxílio, né, dentro, como eu já disse aqui, dentro das condições reais do Estado brasileiro. Né? Mas a base do governo e o próprio Planalto entenderam que aquilo era um movimento político, nunca defenderam esse debate, e agora vivemos uma desorganização para construir uma solução para o auxílio, que eu acho que, no final, né, a PEC emergencial, basicamente, os seus efeitos para 2021 serão retirados da PEC e nós vamos ficar só com o auxílio, né, que é fundamental e que, nesse momento, pelos valores colocados, o seu impacto sobre a dívida não é nenhuma calamidade, né? A projeção é de um impacto de 0,6 do PIB na dívida, nada grave em relação à realidade brasileira, até pelo que foi projetado ano passado sobre a dívida, mas falta, sem dúvida nenhuma, não apenas no auxílio, mas em todos os outros temas, um melhor debate e um planejamento. Como o governo nega a pandemia, como o presidente da República continua circulando pelo país, gerando aglomeração sem máscara, né? Isso tudo sempre sinaliza para dentro do governo que a decisão do governo em relação ao tema é uma decisão de minimizar. Isso, quando minimiza, falta prioridade e planejamento. É o que nós estamos vendo. Falta planejamento na vacina, falta planejamento para o auxílio e falta projeto de país para o governo. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui no Sua Excelência o Fato. Eu já vi em várias entrevistas suas, o senhor falando que assistia às sessões da Assembleia Nacional Constituinte lá das galerias ali do plenário. Por coincidência, eu também frequentava
aquele período, em 87 como estudante de jornalismo, em 88 já como repórter. Então, eu conheço bem aquele ambiente e as minhas referências políticas estão muito naquele período também, que é o período da redemocratização. Aí, nesse contexto, deputado, eu queria lhe perguntar, nós temos aí duas questões que foram abordadas aí na primeira pergunta do Lula, uma em relação às questões tratadas aí em relação ao deputado Daniel Silveira, e também aí em relação à negação da pandemia, a negação aí do isolamento pelo presidente da República. Nós temos aí dois comportamentos em que, na visão, pelo menos na minha visão, de quem viu a Assembleia Nacional Constituinte, extrapolam o escopo da nossa Constituição, tanto no aspecto antidemocrático do Daniel Silveira, de afrontar a democracia, quanto no caso do presidente Jair Bolsonaro em relação ao comportamento dele contra a ciência, contra o bom senso em relação à pandemia. O senhor acha que a Constituição ela deu prerrogativas para tudo isso? Como é que o senhor avalia esse comportamento dessas pessoas dentro daquela Constituição que nós vimos nascer lá em 87, 88? Olha, o que eu acredito é que nós precisamos, né, baseado nos limites da Constituição, primeiro priorizar a pandemia, claro, salvar vidas e tentar convencer o governo a assumir de forma urgente o seu papel. O ministro da Saúde, que parece uma boa pessoa, mas foi colocado lá porque era um bom gestor na área de logística, né? Pelo jeito, entendia pouco de logística. Mas eu acho que essas questões sobre os limites, né? E por isso que defendi a instalação de uma CPI do Covid, para que a gente possa aprofundar essa questão, inclusive ajudar, acho que uma CPI pode ajudar a avaliar como foi o tratamento do governo no diálogo com a indústria farmacêutica para a compra de vacinas, se respondeu, se não respondeu. Então, eu acho que, nos limites da Constituição, o que nos caberia, do meu ponto de vista, era aprofundar, não sei se agora ou daqui a alguns meses, uma investigação para avaliar se o presidente da República e o seu ministro vêm exercendo as suas funções no limite da Constituição ou das leis, ou se já extrapolou muito, né? As dúvidas são grandes e muitas pessoas com certeza que, sem dúvida nenhuma, muitas coisas passaram do limite da Constituição e da lei por parte do governo federal e do seu presidente. Obrigado. Deputado Rodrigo Maia, né? Aí temos que entrar na questão, né, da oportunidade ou não, da possibilidade ou não de se ter colocado para caminhar algum dos 65 ou 68, né, pedidos de impeachment que chegaram à presidência da Câmara nesse seu último período lá. Por que eles não andaram, né? E há como fazer assim, o país caçou uma presidente em 2016. Hoje, à luz do que aconteceu em 2016, né, pode-se dizer que há eventos muito mais graves, muito mais candentes para se retirar o presidente da República, né? Por que o Congresso não conseguiu formar um consenso ou uma posição majoritária, né, para pelo menos fazer tramitar o impeachment? Né? Seria tão ruim, né, que ele tivesse tramitando, a tramitação de um pedido de impeachment, né, não poderia, nesse momento, ser um freio, um contrapeso, né, a algumas ações presidenciais que são extremamente voluntariosas e antidemocráticas? Lula, o julgamento do impeachment é sempre um julgamento, claro, com alguma base jurídica, mas também político. E a gente sabe que o presidente manteve uma sustentação política que agora vem caindo, principalmente pelo auxílio concedido pelo Congresso Nacional no ano passado. Eu acho que, primeiro, por falta de, vamos dizer, sustentação política, segundo, por não ser, do meu ponto de vista, nesse momento, da mesma forma que a gente faz a crítica da emenda constitucional que está sendo votada na Câmara dos Deputados, né?
a gente pode fazer a crítica de que o impeachment agora ia tirar das páginas do jornal a responsabilidade do governo em relação à pandemia, né? E ia fazer, talvez, o que o presidente estivesse esperando, tirar esse assunto da frente e ficar polarizando entre os extremos e a linha daqueles que querem derrubar o governo dele, que é o governo dele que está organizando o Brasil, aquelas narrativas que nós conhecemos. Então, eu estou convencido que, no meio de uma pandemia e sem sustentação política, seria uma decisão errada e apenas fortaleceria a narrativa radical do governo. Eu acho que muito mais efetivo seria a instalação de uma CPI, que o Senado já coletou as assinaturas, já deu entrada na presidência do Senado Federal, e que seria muito mais efetivo uma CPI para que a gente formasse um juízo maior, acompanhasse melhor, né, todo o processo da pandemia, do que um processo de impeachment que, nesse momento, na Câmara, na minha avaliação, e no momento anterior, principalmente, as possibilidades de avançar seriam muito limitadas e, no meu ponto de vista, como aconteceu nos Estados Unidos, fortaleceria o presidente da República. Você, como ação política, só um minutinho, mano, como ação política, você tem procurado costurar um consenso de resistência ao governo, ao Bolsonaro, né, pelo centro, por isso que eu chamo de centro liberal democrático, né, tentando tirar o debate desses dois extremos, né, da extrema direita, que é o Bolsonaro, que é o governo dele, né, e da esquerda, ou da extrema esquerda. Não chamaria de extrema esquerda, porque isso não existe uma extrema esquerda em operação, em ação política no país, né?